Olá, amigos e amigas do Idoso Movimento, aqui o professor Samuel Brito. Hoje eu irei falar sobre um tema muito importante que vai te auxiliar no trabalho com idosos. Eu vou falar como avaliar o risco de quedas no paciente ou no aluno idoso que você tenha na academia ou na clínica, né? Bem, todos nós sabemos que existem inúmeros instrumentos que avaliam o risco de quedas na população idosa, né? O problema é que assim, a maioria dos instrumentos que existem, dos testes, são físicos funcionais isolados. Ou seja, eles utilizam apenas testes de marcha, outros testes de força de membro inferior, para predizer o risco de queda. Ou seja, são testes indiretos que utilizam apenas isoladamente um fator específico, né, da aptidão física, muitas vezes. Então, o problema desses testes é que ele deixa de fora importantes fatores de riscos modificáveis e não modificáveis. Tá? Então, assim, por isso que é importante utilizar de uma ferramenta que avalie o risco multifatorial de quedas em idosos e que pode tranquilamente ser utilizado na prática clínica. Então, eu estou falando de um simples e validado instrumento que você pode e deve utilizar para medir a avaliação de risco de quedas, o chamado Kick Screen. Você quer saber mais detalhes sobre esse instrumento? Então fica aí, que depois da vinheta você vai conhecer essa importante ferramenta de avaliação do risco de quedas. Considere estes 8 fatores de risco de quedas na avaliação de idosos. 1. Pergunte o histórico de quedas dos últimos 12 meses. Então, mas assim, antes de você só confirmar se o paciente caiu ou não nos últimos 12 meses, é importante que você saiba, qual a definição de queda. Queda é um evento inesperado no qual o participante venha a repousar no chão, piso ou nível inferior, ou qualquer queda, incluído um escorregão ou tropeço, no qual a pessoa perdeu seu equilíbrio, caiu no chão, piso ou nível inferior. Tá? Então é importante você saber exatamente esse conceito de queda para você marcar se o paciente caiu ou não nos últimos 12 meses. Outro ponto importante, mas que não tem no Kick Screen, que você deve se atentar, e seria até interessante colocar na anamnese, na avaliação pré-participação do idoso, são questões que podem esclarecer a gravidade e a natureza da queda. Então, você pode, separadamente, como eu falei, registrar quantas vezes o paciente caiu nos últimos 12 meses, se ocorreu lesão ou fratura, se sim, onde foi que o paciente caiu, né? Se caiu, quando ele caiu, se ele conseguiu se levantar sozinho ou precisou de ajuda de alguém. Então essas questões são importantes também para poder se ter estratégias mais direcionadas, tendo em vista a gravidade ou não da queda. Item número 2, verifique com o paciente idoso se ele utiliza 4 ou mais medicamentos. Tá? Mas, professor Samuel, por que isso é importante dentro do Kick Screen? Bem, esse item é importante porque a gente sabe que, independentemente de outros fatores de risco, o número de medicamentos por si já aumenta o risco de quedas em idosos. Então, é importante registrar e saber se o paciente toma mais de 4 medicamentos ou não. Item número 3. Identifique se seu paciente utiliza medicamentos psicotrópicos. Bem, eu tenho um comentário importante quanto a isso, né? Muitos idosos podem não saber se usam uma medicação classificada como uma medicação psicotrópica ou não. Às vezes até a gente como profissional. Então, para isso, a gente vai disponibilizar para vocês no nosso Telegram, nosso canal do Telegram do Idoso Movimento, uma tabela que vai conter os principais medicamentos psicotrópicos, tá bom? Então vai lá e dá uma conferida. Item número 4 do Kick Screen. Pergunte como está a acuidade visual do paciente. A acuidade visual alterada é a incapacidade para ler todas as letras até uma quinta linha do quadro de Snellen, que é um quadro que o paciente fica a 5 metros de distância da parede e tal. Claro que o diagnóstico médico que vai dizer se o paciente tem ou não alteração na acuidade visual, mas esse teste ele serve para a gente pontuar dentro do Kick Screen. Então, isso é muito importante como um fator de risco para quedas também. Item número 5 do Kick Screen. Verifica a sensibilidade tátil do idoso. A incapacidade de identificar pelo menos 2 ou 3 estímulos, utilizando um monofilamento específico aplicado no maléolo lateral do tornozelo dominante, você identifica essa alteração da sensibilidade tátil ou não.
segue aqui embaixo o link do site de uma dessas empresas especializadas que vende esse monofilamento. Você deve usar necessariamente o vermelho escuro, que é o aplicado nesse teste, tá? Não tenho nenhum conflito de interesse com essa empresa, estou apenas colocando para facilitar uma possível compra sua, né, para você utilizar no KickScreen. Outra questão importante é que eu também vou colocar aqui agora, aqui embaixo, né, o link de um vídeo explicando como aplicar o monofilamento e onde aplicar, tá bom? Item de número 6. Analisa o equilíbrio estático. É uma medida bem simples, tá? Essa medida, ela avalia o equilíbrio e a força do tornozelo, tá? E envolve uma avaliação onde o paciente deve permanecer com os pés em posição paralela, em frente um ao outro, tá? E com um tempo de pelo menos 10 segundos, o paciente também deve fazer esse teste com os olhos fechados. Então, se o paciente conseguir ficar por 10 segundos com os olhos fechados na posição que a gente chama de semi-thunder, esse paciente tem um bom teste de equilíbrio estático e aí a gente registra lá no item 6 do KickScreen. Teste número 7. Esse teste verifica como está o deslocamento de peso e estabilidade lateral do aluno. Então, é um teste onde, na prática, o aluno realiza contatos rápidos, tá? E alternado de calcanhar um step de 15 centímetros. Então, o paciente deve realizar 4 repetições para cada pé, alternando entre o pé direito e esquerdo. Então, se ele conseguir, o paciente ou o aluno, né, completar a tarefa em menos de 10 segundos, significa dizer que ele está bem nesse teste, né? Então, também se registra no item 7 do KickScreen alteração ou não no teste número 7, que é esse teste do step alternado. Teste número 8. Avalia a força de membros inferiores, onde o paciente precisa levantar e sentar da cadeira 5 vezes em menos de 12 segundos. Então, é um teste bastante utilizado, inclusive, em pesquisa e também na prática clínica, e entrou como um item também de fator de risco para quedas, né, dentro do KickScreen. Só um parênteses, é importante que o paciente use uma cadeira de altura de 43 centímetros, tá? Então, altura padrão para a realização do teste. É bem importante que todo profissional identifique que quanto mais fatores associados, maior o risco do seu aluno ser um idoso caidor, tá? Ao identificar mais de 2 fatores de risco presentes, nós recomendamos treinamentos específicos para cada condição, no objetivo de reduzir mesmo a quantidade de fatores de risco para quedas na população idosa. Daí a importância de utilizar o KickScreen no pré-treino, na avaliação pré-participação. Você gostou desse vídeo? Gostou do KickScreen? Salve esse post para quando você precisar. Você marca os seus amigos profissionais da área de saúde que trabalham com idosos. Isso é muito importante, o conhecimento dessa ferramenta, tá? Se você quiser também ver esse artigo do KickScreen na íntegra e outros artigos que a gente tem, vai na nossa bio do Instagram, que lá tem um link para você entrar no nosso Telegram. E lá vai ter tudo isso e mais informações, tá? Não deixe também de inscrever-se no nosso canal do YouTube para as nossas aulas gratuitas. Até a próxima, grande abraço a todos.